Shalom, Shalom Leculam, paz para todos. O pastor Ricardo Fará, da Assembleia de Deus Messiânica da cidade de Palmeirim. Estamos no estudo do Apocalipse. Vamos estudar a introdução do livro de Apocalipse. Então você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Apocalipse ou Revelação. Então vamos aqui analisar, vamos ver que a introdução do livro de Apocalipse diz assim, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vamos, nesse estudo, nós vamos aqui nos determos nesses 3 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ok? A revelação foi de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Quem deu essa revelação foi Deus, a Yeshua. Para quê? Para mostrar aos servos. Então essa revelação não é para qualquer um, é para os servos. Essa revelação especificamente é para os seus servos, como diz aqui, para mostrar aos seus servos. Então quem não é servo nunca vai entender a revelação. Nicodemos, ele teve que nascer de novo, porque ele não estava entendendo. Yeshua falava no âmbito espiritual e ele entendia no âmbito terreno. Então, a revelação de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, o Apocalipse só vai entender quem é servo. O que foi essa revelação? A revelação foi a respeito das coisas que brevemente devem acontecer. Então, se nós formos pegar aqui ao pé da letra, o Apocalipse, aqui está falando, Yohanan está escrevendo, dizendo que brevemente deve acontecer. Mas é interessante que no tempo aqui dos irmãos, aqui de Apocalipse, eles aguardavam a vinda, a parousia, naquela época. E só que nós sabemos que a palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é para como se fosse um dia. Então, se brevemente não é o nosso breve, é o breve de Deus. Então, está dizendo que brevemente deve acontecer as coisas, a revelação de Yeshua Mashiach, que Deus lhe deu, aos seus servos, a respeito das coisas que devem acontecer. Esse devem acontecer, anteriormente fala brevemente deve acontecer. Então, aqui nós não podemos literalizar totalmente, porque lá na frente nós vamos ver as 7 igrejas da Ásia, e tem coisas que é literal, tem coisas que aconteceram nas igrejas ali da Ásia, nós vamos ver lá na frente, igreja por igreja, e que eram literais. Então, nós vamos entender depois. Então, brevemente deve acontecer. Então, esse breve aqui não é o breve nosso, é o breve de Deus. Então, Yeshua fala, as coisas que irão acontecer também estão inseridas no Apocalipse. E continua, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo.
Então, foi o anjo que notificou a João. Yeshua foi que deu a revelação através de Deus para mostrar somente aos servos o que? Mostrar o que? As coisas que brevemente, no tempo de Deus, iriam acontecer, e pelo seu anjo. Então foi o anjo que as enviou a João. O anjo não é Yeshua, separadamente. Não é Yeshua. Esse anjo não é Yeshua. Que notificou a João, seu servo. Servo de quem? De Yeshua. Então, o anjo foi aquela pessoa que foi intermediária dessas notificações para entregar a João. A revelação de Yeshua, quem mandou foi a Hashem, Deus, e foi o anjo que notificou a João, seu servo. No versículo 2, vai dizer, o qual testificou da palavra de Hashem, de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, e de tudo que tem visto. Então, no versículo 2 de Apocalipse, no capítulo 1, está informando que está falando de Yohanan, de João, o qual testificou da palavra de Deus. Então, João, ele testificou, ele escreve o Evangelho, ele escreve as cartas joaninas e escreve o Apocalipse. Lembrando que esse João não é o João Batista, não é o João Batista, é o João, irmão de Tiago, maior, que foi morto à espada pelo rei Herodes ali, em Atos capítulo 12. Esse João é aquele que está ao pé da cruz, que vai cuidar de Maria, a mãe de Jesus, pelo motivo dos seus irmãos não aceitarem Jesus, serem incrédulos, e José havia morrido, e ela estava sozinha, e Jesus o entregou a ele para cuidar dela, porque seus irmãos não criam nele. Depois que os irmãos de Yeshua creram nele. Então esse João aqui foi o que morreu provavelmente com 100 anos. Conta a história que ele saiu ileso, ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervente, e saiu ileso, e ele estava lá na ilha de Patmos, vamos ver lá na frente. O motivo da sua ida à ilha de Patmos era por causa da palavra. Então a ilha de Patmos era um lugar de pessoas condenadas, e um dos motivos de João estar lá é porque ele pregava a palavra de Deus naquela época. Então, o qual testificou da palavra de Deus, João, e do testemunho de Yeshua Mashiach, de Jesus. Então, João foi testemunho de Jesus Cristo. João foi apóstolo de Jesus Cristo. E de tudo que tem visto. Então, João, além de ser chamado discípulo, depois foi chamado para apóstolo. João era um dos amigos. Yeshua tinha 3 amigos íntimos, que era Pedro, Tiago e Yohanan, que era João. E João foi aquele que Yeshua separou para que fosse o apóstolo que morresse com mais idade, a idade mais avançada. E ele testificou de tudo, a palavra de Deus, o testemunho de Yeshua e de tudo que ele tinha visto. Aí Yohanan vai escrever no versículo 3 do capítulo 1, dizendo, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Feliz aquele que lê. Olha aqui o que acontece. Lê e os que ouvem. Então, a fé vem pelo ouvir. Lê, ouve as palavras desta profecia. Então, ele está falando especificamente aqui do que vai ser narrado, do que vai ser exposto. Yohanan vai começar aqui a mostrar as coisas que vão ser colocadas aqui na escrita. Feliz é aquele que lê. Então tem que ler. E os que ouvem. Então, além de ler, tem que ouvir as palavras desta profecia. E o principal, e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, não é suficientemente você só ouvir, nem eu ouvir, nem só ler. Ler, ouvir e guardar. 3 coisas
fundamentais para nós entendermos: ler, ouvir e guardar. Em Telerrim, o salmista diz: a tua palavra eu escondi ou guardei no meu coração para que eu não viesse pecar contra ti. Então é ler, ouvir e guardar. Quem só lê não está fazendo nada. Quem só escuta também não. Tem que guardar. Quando diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é quando a pessoa escuta, a pessoa se sensibiliza e abre o coração e guarda. Então nós temos que ler, ouvir e guardar. E Yohanan vai dizer: feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, nós temos aqui o livro do Apocalipse, escrito há vários anos atrás, 1000 anos atrás, e aqui falava no tempo presente, né? O tempo está próximo, mas o tempo é de Deus. Então, nós devemos o quê? Ler, ouvir e guardar. Aí não vamos se preocupar com o tempo. Quando a gente lê, escuta e guarda, a gente fica sabendo que o tempo é de Deus. Como o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então aqui nós demos aqui uma entrada aqui na introdução do livro de Apocalipse. Ok? Assembleia de Deus Messiânica de Palmeirim, trazendo estudos concernentes à poderosa palavra de Hashem. Shalom, Shalom Leculam, e acompanhe a nossa página aí no YouTube, ok? Dê um like lá, compartilhe e se edifique. Lê, ouvir e guardar. Shalom, Shalom Leculam, paz para todos.